Já estamos de volta, agora em Mombaça e toda a região, são 12 horas mais 47 minutos, 12 horas mais 47 minutos. Gente, eu falei de manhã, que estavam circulando em alguns grupos sociais aí, uma situação lá na cidade de Milhã, no interior do Ceará. E realmente é Milhã, pertinho daqui, e realmente me parece que a situação se confirma. Agora o Jornal Diário do Nordeste já traz essa informação. Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o apoio da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão contra o prefeito de Milhã, Luiz Alain Macedo, do PL, o controlador-geral do município, Paulo Isaac Pinheiro, e empresários locais, todos eles suspeitos de corrupção. Além do município do Sertão Central, a ação, batizada de Faciata, teve como alvo endereços localizados nas cidades de Fortaleza e também Iguatu. Segundo o Ministério Público do Ceará, a investida ocorreu após investigações da Procuradoria-Geral dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, apontarem irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura de Milhã e empresas de locação de veículos, limpeza pública e fornecimento de combustível. Gente, parece o retrato de muitas cidades do Ceará. Se o Ministério Público, a PROCAP, começar a investigar os municípios cearenses, eu não sei se é a totalidade, mas boa parte desses municípios vai levar todo mundo para a cadeia, porque desvios que acontecem em município, em locação de veículos, em terceirização de serviço, em empresas de assessoria, em um conjunto de carros alugados, tudo feito por laranjas, em que os próprios donos são ou gestores ou as famílias dele, é algo assim abismal que o cidadão e o cidadão precisa conhecer. Muito se fala, você vê em município, as pessoas sabem por que a PROCAP não age em praticamente todos os municípios do Ceará para acabar com esta safadeza implementada nesses municípios com desvio de dinheiro público. É uma vergonha o que acontece. Se a PROCAP, Ministério Público, de um modo geral, começasse a investigar mais a fundo, se as câmaras municipais denunciassem, boa parte das denúncias nem sempre o Ministério Público leva em frente. Não sei por que isso ocorre. Mas nem sempre essas denúncias são averiguadas, ou será que nós temos muitas denúncias falsas? Não acredito tanto nisso, não. Pode até haver alguns excessos e exageros, mas boa parte de denúncia feita por câmaras municipais, por alguns vereadores que não estão do lado do prefeito, que não estão ligados a eles, terminam em coisa feia. O que acontece em Milhã, se a PROCAP começar a fazer isso, em muitos municípios do Ceará vai encontrar algo cabeludo, absurdo, abismal, com dinheiro público em boa parte dos municípios do Ceará. Por que não se faz isso com uma maior frequência? Eu vou continuar lendo aqui esse conteúdo dessa operação que hoje pela manhã já circulava em grupos sociais. Eu dizia que eram informações ainda não oficiais, mas agora sim, já são oficiais. Então, o que acontece em Milhã deve acontecer em muitos municípios do Ceará e esses gestores precisam ser punidos exemplar. Porque o cidadão tem dificuldade na educação, na saúde, o dinheiro que entra nos municípios não é pouco, o dinheiro é muito, é significativo, mas boa parte desse dinheiro me parece que tem sempre outro destino. E precisa as forças de segurança, a PROCAP, o Ministério Público, agir com mais eficiência. Eu não vou nem citar muita coisa relacionada às câmaras municipais, que nós, os cidadãos, conhecemos muito bem. Boa parte dos vereadores são simplesmente uma continuação da gestão. São eleitos pelo povo, dizendo que vão defender os seus interesses, o interesse do povo que eu estou falando. Mas aí, quando chego lá, defende o interesse do gestor e deles próprios. E o cidadão, o eleitor, neste ano de 2024, precisa começar a entender melhor quem é que defende a coletividade, os interesses da sociedade, ou defende o dele próprio ou do gestor, para daqui a pouco dar um basta nessa esculhambação que, lamentavelmente, deveria estar diminuindo, mas me parece que vai se amplificando nos municípios brasileiros, nos municípios cearenses. Se tivesse mais fiscalização dos tribunais, mais fiscalizações dos tribunais de contas, mais fiscalizações das câmaras municipais, sem os conchavos políticos que existem,
muitos desses gestores já estariam na cadeia. Mas, infelizmente, as coisas demoram demais a acontecer. Vamos trazer a continuação desse conteúdo postado há poucos instantes no Jornal Diário do Nordeste. Foi determinada também, no bojo da operação, a suspensão de contratos do município com as empresas envolvidas pelos próximos 6 meses. A Justiça autorizou ainda a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações. Pelo que informou o Ministério Público do Ceará, em razão das achadas, os suspeitos agora podem responder pelos possíveis crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao que alegou o órgão, a escolha do nome da operação Faciata ou Faxiata é uma referência ao termo fachada, mas em italiano. Isso porque as empresas envolvidas na coleta de resíduos, na locação de veículos, utilizavam de laranjas para prestar os serviços contratados. A reportagem procurou a administração municipal de Milhã por meio do endereço do e-mail disponibilizado em seus canais oficiais para que pudesse prestar os esclarecimentos sobre o caso e tentou contato sem sucesso pelo telefone disponibilizado. Ninguém falou nada. Da mesma maneira, o gestor do município foi acionado pelo seu número pessoal. A matéria será atualizada assim que houver uma devolutiva, ou seja, até que o município traga a sua versão. Gente, o que se gasta em municípios terceirizando serviços, o que se gasta em município alugando máquinas, tratores, veículos de um modo geral, o que se gasta em municípios com assessorias inexistentes. Assessorias no papel, é como se no município não tivesse ninguém com capacidade para fazer nada, para assessorar nada. As assessorias têm que vir todo de fora. Vocês acham que isso é realmente necessário ou ali é uma forma de desviar tanto dinheiro? Então, se desvia nos municípios dinheiro com combustível, se desvia dinheiro dos municípios com aluguéis de diversas máquinas, tratores, etc., sem falar naquele serviço prestado que normalmente tem uma comissão. Então, se os tribunais de contas, no caso do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Procrap, a promotoria local, com as câmaras municipais menos omissas, voltadas para a fiscalização de verdade, se salva 3, 4, 5 vereadores, 6 que entendem que fazem alguma coisa, o resto é só batendo palma. Batendo palma para o que está acontecendo, porque eles dizem que o importante é ter dinheiro na hora de ir para a eleição. Será que dinheiro é tudo? Será que adianta você receber migalhas, bico de pão, votar num vereador, votar num candidato a prefeito, algum tempo depois ele vai multiplicar por 100 o dinheiro que deu a você e botar no bolso? É correto isso? Então o eleitor precisa estar muito atento a toda essa situação. Eu espero que esse caso de Milhã se estenda aos demais municípios do Ceará para verem como essa situação se aplica. Não virou exceção, é regra em praticamente todos os municípios do estado do Ceará. São 12 horas mais 55 minutos agora.